A partir desse momento, você ouvirá o testemunho vibrante e real de um homem que, vítima de um grave acidente, veio a falecer e durante 6 horas esteve do outro lado da vida e teve o privilégio de ouvir e ver coisas inefáveis e maravilhosas. Seu nome, José Ferreira Pego, presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Caruebes, Roraima. Irmão José Ferreira, conte a nós como tudo aconteceu. Aconteceu que no dia 12 de setembro do ano de 1991, às 3 horas da tarde, Deus, com sua grande misericórdia e poder, Ele mostrou o seu grande poder e amor na minha vida. Portanto, no passado, eu era cantor, cantei para o mundo música pornográfica, mas tinha uma chamada no meu coração, porque Deus sempre me alertava que Ele era o maior. Porém, naquele dia que houve esse acidente, pela misericórdia de Deus, Ele estava comigo e me livrou da morte. Ele me livrou da morte na hora do acidente, mas porém, daí a 9 dias, a morte causou em mim, quando eu estava internado. O acidente foi pelo seguinte, meus prezados irmãos. Eu tinha rejeitado o campo de trabalho. Eu estava trabalhando ao lado do pastor e houve necessidade de ele me enviar a liderar um campo. Esse campo fica depois de Boa Vista, no Alto Alegre. Eu endureci meu coração, porque o que eu queria é realmente aquilo que eu pensava que era no passado. Eu tinha egoísmo. Quando Jesus me chamou para fazer a obra dele, eu estava no auge de uma gravação que tinha feito pela Continental. Eu tinha no meu coração que eu poderia sobreviver por minha conta. Eu tinha a confiança no meu violão e vivia por minha conta. Mas Jesus tinha me salvado. Meus queridos irmãos, digo a você, depois de uma transformação, você tem que mudar totalmente a tua rotina, a tua história. Eu, porém, confiava em mim, porque na época, em 81 é que eu fui salvo, mas a minha chamada foi em 78, 79, quando eu endureci meu coração por 2 anos, confiava nos meus programas, fui o primeiro programador da Rádio Alvorada de Rondônia. Eu confiava muito nos meus talentos, mas quando Jesus me chamou, não teve como eu resistir à chamada. Note bem, meus irmãos, tem pessoas que é chamado para o Evangelho, mas ele não deixa aquele egoísmo no coração. Isto corre perigo. No dia daquele acidente, irmão, eu estava realmente convicto da chamada, mas também pensava que eu não queria viver por conta da igreja. Eu pensava que os meus braços fortes, os meus possuídos, meu sítio, fazenda, ia me sustentar. Não cai a folha de uma árvore se não for pelo consentimento do Senhor Deus. Eu, porém, não tinha esse entendimento ainda no meu coração. Rejeitei a chamada, fiz prova de Deus e Deus o aprovou. Naquele dia em que eu estava meditando bem nas minhas coisas materiais e fui fazer esta derrubada, não pensando eu na minha chamada, na outra semana passada tinha recebido ela, mas confiei nos meus braços, não queria viver por conta da igreja e eu tinha os pensamentos, meu querido irmão, de eu ajudar a igreja e não ser ajudado. Eu quero dizer para todos, meus queridos irmãos, confia no Senhor. A Bíblia disse:
fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, quando chama o homem, venho por amor ou por dor, mas tem que vir. Eu estava pensando naquela semana que ia fazer um grande serviço no começo de uma derribada. Comecei na segunda-feira. O meu coração, medite bem, meu irmão, eu queria fazer a obra de Deus num determinado lugar, ali em Caroebes, mas não queria sair para outro lado, para outro lugar. O homem nunca deve estribar no seu próprio entendimento, no seu próprio egoísmo, pensar, eu faço, dessa maneira dá certo. Disse a palavra de Deus, vossos pensamentos são mais baixos do que os meus pensamentos, disse Deus. Vossos caminhos são mais baixos do que os meus caminhos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Estava eu naquela derrubada, animado. Lembro-me que até hoje acelerava a motosserra e eu lembrava dos hinos maravilhosos, cantando hino maravilhoso, porque, irmãos, naquela semana, no início da semana, eu vi Jesus libertar uma pessoa 9 anos possessa de demônio e Deus tinha libertado ela. Eu estava em um propósito para ver Deus também, aleluias, Ele fazer um milagre curando uma epilética e eu estava convicto dos trabalhos do Senhor naquele local, mas no meu coração sentia que eu tinha rejeitado e sido negligente a uma chamada do Senhor para aquele campo. Quando foi às 3 horas da tarde, naquele dia, foi a hora que eu senti, que eu vi que o homem nada pode fazer sem o Senhor. Quando eu derribava uma árvore bastante grossa, ela tinha 60 de grossura. Quando ela pendeu ao meu lado e não teve por onde eu escapar, porque pelo acelerar do motor eu não escutei. Quando eu fui revestido de cima para baixo, aleluia, uma pancada muito forte. A pancada foi tão forte que ela bateu na minha cabeça e deu uma fratura de 18 pontos na cabeça. Tão forte que ela bateu que a minha garganta desceu para baixo. Uma galha que eu não sei como foi que ela fez, que ela bateu na articulação do meu estômago, quebrou o meu estômago todo, o fígado e o intestino, as tripas, tudo foram quebradas. Aleluia. Quando eu vim a sentir, foi alguém que me puxava debaixo da árvore. E eu afogava no sangue, porque o sangue voava pelo meu ouvido, pelo meu nariz e pela boca. Mas o anjo do Senhor, com as mãos estendidas sobre mim, porque o propósito de Deus na minha vida é mostrar que Ele é Deus. Ele é o Deus que mata e que faz viver. Ele é o Deus que fere e cura as feridas. Ele é o Deus que diga, vai, tem que ir. E diz, vem, tem que vir. Porque Ele é Deus e não existe outro além dele. Me tiraram de dentro da derrubada. Com trabalho tirou-me dentro das gaias da madeira. Trouxeram até a estrada. Na estrada, enquanto eu podia observar e ver os meus amigos, entre o sangue que eu passava a mão no meu rosto, o sangue cobria imediato. Minhas roupas toda molhada, as minhas vistas ainda estavam contemplando. Os amigos chegavam, quando me olhavam, saía chorando. Depois mesmo eles me contaram que não suportava de ver um obreiro, um homem com tanto bom conselho, estava sendo morto. Imediatamente tinha que tirar para um socorro, mas o lugar é isolado e a morte me cercou. Me tiraram, levaram até o hospital. Quando chego ao hospital já era umas tantas da noite.
os meus olhos já não levantavam mais. Aleluia! Quem perde todo o sangue perde o jogo dos olhos. Eu sentia que a morte estava próximo de mim. A agonia era muito porque o meu coração já não bombava o sangue porque não tinha. O meu coração tremia. O sangue que tinha caído dentro de mim. Eu estava com o intestino completamente cheio de sangue. Eu estava todo banhado de sangue, o sangue que tinha saído. Meu corpo já estava sem condições de sobreviver. Colocaram-me num avião, ligaram para a saúde, lá em Roraima, que é o avião que atendia as vítimas, os acidentes, a urgência, atendia o avião do governo, o avião da saúde, Secretaria de Saúde. Não tinha o avião na hora. O avião tinha ido em busca de uma outra urgência. Como o caos era grave, o secretário de saúde disse: não tem nenhum avião aí no campo. Falaram: tem um avião de garimpeiro. Ele mandou que utilizasse o avião do garimpeiro e levasse até o hospital. O meu caos era urgente. Colocaram-me no avião. Aquele avião, quando chegou no aeroporto, eu sinto que eu já afogava no sangue que corria lentamente um pouquinho ainda. E eu estava com o braço numa posição, minha boca virada ao lado do braço, o piloto não podia me acudir e o sangue já estava embolado nos meus braços. Arrastaram para fora, eu já vi, eu sentia que alguém movimentava comigo, eu queria ver, mas os meus olhos não tinham mais domínio. Levaram até o hospital. Quando chegou no hospital, aí eles tentaram bater uma chapa de mim, me levantaram, segurando nos meus braços, seguraram na cabeça, porque o meu corpo estava com um saco de carne, não tinha jogo para nada. E a agonia em mim era tanta, meus queridos, que eu acharia melhor morrer do que viver. Eu desejava que alguém amarrasse-me em uma corda e suspendesse em umas alturas para ver se eu obtia fôlego, porque eu estava tão agoniado que eu não sei nem como. A agonia era tanta, eu desejava que era melhor que morresse. Mas uma coisa tenho para dizer para meus queridos irmãos: o homem que serve Deus com fidelidade, o anjo do Senhor, está sempre ao lado dele. O meu corpo não conseguia a desfalecer. Fiquei 9 dias no hospital. Dos 9 para os 10 dias, tinha 2 pessoas que me acompanhavam de dia e 2 que me acompanhavam de noite. No hospital, uma deputada foi lá visitar e condoeu do seu coração. E ela era evangélica. E ela acompanhava diariamente ali junto. Quer dizer para os irmãos que no correr desses 9 dias é como eu não existisse. Porque na hora que estava querendo bater a chapa de mim, para ver o que estava acontecendo dentro de mim, eu ouvi um estalo muito alto na minha mente e eu entrei em coma. 9 dias eu fiquei em coma. Quem está em coma é como quem não existe, como quem estivesse dormindo um profundo sono. Mas naquele dia dos 9 para os 10, pelas 3 horas da madrugada, a morte agiu no meu corpo, muito inchado. O meu corpo estava completamente destinado à sepultura. Na noite em que ia acontecer a morte sobre o meu corpo, a deputada esteve até tarde lá e conversava com o doutor pedindo a minha retirada, que ele encaminhasse-me para outros hospitais fora. No caos, viesse para o sul. Mas o doutor falou com ela: deputada, é lamentável, mas é verdade. Ele não tem como sobreviver. Ele está com o fígado todo quebrado, o intestino todo quebrado. E ele tem uma enfermidade que é a cistosa. Daqui a 6 anos ela ia manifestar com a cirrose. Mas
Elas encontraram o fígado batido, elas se apoderaram do fígado, portanto ele já está cometido de cirrose também. Ele já está com água no intestino. Ele não tem mais como sobreviver. Ela disse para ele: doutor, tu desenganou o meu irmão. Não dá a guia para tê-lo para fora. Ele respondeu a ela: doutora, não é por ruindade minha, mas é porque o aparelho de fazer o tratamento com o senhor aí, ele tem tudo aqui, todos os aparelhos estão aqui. Eu não posso mandá-lo para fora porque lá eles vão usar os mesmos aparelhos. Eu não posso mandá-lo para lá. Agora, uma coisa eu digo para a senhora, é lamentável, mas é verdade. Ele não tem como sobreviver, o homem está morto. Quando ela voltou, disse para ele: você desenganou, né, doutor? Mas uma coisa eu te digo, tem um médico que ainda não desenganou. Ele quis interrogar a ela. Ela disse para ele: Jesus Cristo, médico dos médicos, tu irá ver esse homem ainda cantar, tu irá ver esse homem ainda pregar. Muita convicção do amor de Deus. A noite passou. Os companheiros que estavam ali é meu irmão e um outro, e no dia ficava um filho meu e o outro. Quando foi às 3 horas da madrugada, o meu corpo não resistiu. Até nessa hora eu não ouvia. Nesta hora falou com toda clareza no meu ouvido, dizendo para mim: canta uma moda, você é tão bom cantor. Tocou logo o conjunto, e o conjunto que tocou foi música profana. O diabo quis ainda penetrar na área onde o Espírito de Deus estava operando. Quando ele disse assim, eu ouvi. Agora eu vou contar que eu vi. Quando ele acabou de falar, eu ouvi um corpo todo escuro, preto, calça assim, muito inchado ao meu lado, e dentro daquele corpo falou as seguintes palavras: o sangue de Jesus tem poder. A voz do inimigo falou, atropelando, e a voz que falou dentro do corpo falou uma voz meiga, suave e sentida. E dei um passo para frente do corpo. Passo tão grande que passei para o outro lado da vida. Quando cheguei, tinha sistema e um balcão na minha frente. Sistema e um balcão assim. Eu olhei para trás, vi uma grande multidão que vinha passando. Aquela multidão que passava, eu notei que realmente era um lugar celestial, porque eu olhei para frente, já não existia mais aquela espécie de um balcão. E quando saiu da minha frente assim, aquele semelhante barcão que eu não vi como saiu, era a multidão que passava por mim, por frente e por trás, de lado, vinha ela do lado direito para a esquerda. E elas passavam dentro de mim. Eu ouvi uma voz que ecoou na mansão celestial e disse: refrigera minha alma pelo amor do seu nome. Esta voz é uma voz misteriosa que ela não tem princípio, ela não tem fim, ela não acaba e ela não começa. Ela ecoa na mansão celestial. Lembro que eu não olhei para cima. Preocupei com a multidão, que os que vinham daqui chegavam na minha direção e passavam por mim. E eu estava com quem, se fosse uma fumaça, ou eles sejam uma fumaça. Porque eles seguiam, passavam por mim e seguiam na mesma direção. Eu tentei a segui-la, mas as orações dos irmãos na terra, a lágrima da minha esposa e dos meus filhos ainda estavam pequenos, choravam desesperados.
neste momento que eu estava querendo seguir, eu olhei para o piso, meus irmãos. Falando piso, eu tenho até um pouco remorso de falar que é piso, porque saía daquele piso, o piso é azulado claro, e subia uma neblinazinha da altura de 20 centímetros, mais ou menos. Quando subindo e voltando ao mesmo sentido, elas dão um reflexo. Não é realmente uma neblina, mas aquele é um resplendor. E no céu existe cor que você nunca foi visto aqui na terra. Eu vi as cores conhecidas aqui, mas também eu via outras cores que não existem aqui. Neste momento, as irmãs do ciclo de oração, que merece muita honra, elas tinham reunido na igreja em que eu era o cooperador, isto é, qual pastor. Quando elas reuniram e falaram: ó irmãs, segundo o que está acontecendo, o corpo do irmão Zé Mineiro vai chegar para ser sepultado. Todas choraram. Segundo o que está acontecendo, ele vai chegar aqui pela manhã, porque elas estavam aguardando o telefonema que lá na cidade que eu estava, o telefone que tinha que ligar para o Baliza, para o Baliza ir para Caruebes, e quem estava encarregado de trazer o corpo quando morresse era o prefeito do Baliza. Mas quando elas estavam falando aquilo, saiu a irmã chorando por trás do templo. E aquela irmã, quando ela, preocupada, a irmã Luzia, o nome dela, ela disse: Senhor, eu não acredito que o irmão Zé Mineiro vá morrer desta vez. Quando ela falou assim, ela ouviu falar: eu não te disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Ela assustou porque nunca tinha visto a voz, no meio do tempo, uma voz falando com ela. Ela assustou, olhou, pensou que poderia ser o pastor ou outra pessoa, mas ela continuou a chorar e continuou andando. Lá ela tornou a fazer a mesma interrogação. Aí disse assim: eu não te disse que quem crês em mim verás a glória de Deus? Eu estava vendo realmente a glória do Senhor. Irmãos, eu sou o homem 500 que recebeu milagre na vida. Eu fui beneficiado não por minha bondade, não sou melhor que ninguém, nenhum de vocês, porque vocês são servos de Deus e eu também sou servo de Deus e sirvo o mesmo Deus. Uma coisa eu digo, os irmãos: quando Deus te chamar, não espera passar por onde eu passei, não. Não endureça teu coração, meu querido irmão, minha irmã. Não rejeita fazer a obra do Senhor. Foi quando, neste momento, que já estava chegando às 9 horas. Às 3 horas foi que o meu corpo se viu desfalecido. Quando estava para aproximar das 9 horas, meu irmão entrou lá, já preocupado, porque o corpo estava, cada hora inchava mais, cada hora inchava mais. Ele disse assim: ô enfermeira, você podia fazer um exame, podia fazer alguma coisa, vamos botar água na boca do meu irmão, quem sabe ele pode folguejar. Ele muito preocupado. Mas ela voltou e falou para ele assim: eu nunca vi dizer que morto tem fogo. Ele chegou, pois ele temou, ainda colocou água na minha boca para poder abrir minha boca, não conseguiu abrir. Mas conseguiu, isto é, eu estava sozinho, que o companheiro saiu chorando e foi. E ele pegou uma escova e tentou abrir minha boca com a escova dental. Quebrou o cabo da escova e não conseguiu abrir minha boca. Mas tentou ainda colocar por uma fendazinha na minha boca um pouco de água, mas o corpo estava duro, não conseguia mais descer a água, e eu também, para virar o corpo, foi com dificuldade, muito inchado, estava esquisito realmente o corpo. Quando ele foi saindo, preocupado, segurando para não chorar, ele escutou
cantar um hino dentro do corpo. Mas pensou que estava cantando fora. Quando ele veio localizar, estava cantando dentro do corpo o hino 422, que diz que no céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. E cantou 371. O guarda entrou, encontrou com ele na saída e falou: quer dizer que teu irmão morreu mesmo, né? Porque ele passou no ambulatório e tinha perguntado às enfermeiras. Quando o guarda entrou, o guarda sentiu uma enfermidade no estômago, que no hospital de Boa Vista não tinha tratamento, ele ia para São Paulo. O guarda disse que quando ele entrou, ele também observou e foi na localidade onde estava cantando o hino. Mas ele, quando ouviu cantar, ele não suportou, dizendo o guarda isto mesmo, ele mesmo testifica que quando ele ouviu o hino cantar dentro de um corpo inchado, que os beijos tinham topado com o nariz, já não tinha condições. Mas ele, ouvindo o hino cantar, ele não chorou só, normal, mas gritou, porque coisas que eu nunca tinha visto foi dizer que um defunto cantasse. E foi curado imediatamente daquela enfermidade. Ele saiu dizendo que todo o povo do hospital passasse por dentro da sala, que se passar dentro da sala, ali estava um poder que estremecia dentro da sala. Nisso a deputada Iolina veio chegando. Quando chegou, passou no ambulatório, as enfermeiras disseram que tinha morrido, ela só entrou para poder confirmar mesmo ali e voltar. Quando ela entrou, meu irmão estava na porta, ela entrou e só olhou assim, e ela tinha dito à noite para o doutor que eu não ia morrer, mas agora naquela hora ela viu que Deus não tinha ouvido aquela palavra dela. Aí ela só olhou e saiu. Quando ela foi saindo, o meu irmão, que estava em pé na porta da sala, ele olhou para mim. Eu chamei ele, Pedro. Ele afastou um pouco, porque ele ficou assustado com aquilo. Aí voltou novamente, eu disse: Pedro. Ele disse: o que é? Eu disse: eu vou te contar uma coisa. Eu vi um pedaço do céu. Não conte para ninguém não. Quero água. Quando eu falei assim, eu saí correndo para o hospital dentro, postal no pavilhão, saí correndo e gritando. E a deputada ainda no corredor, ele gritando ela que eu tinha tornado a viver. Aí ela veio pulando para cima e glorificando a Deus, porque tinha cumprido aquilo que Deus falou no coração dela naquela noite passada. Quando chegou, eu estava virando na cama. Glória a Deus. Aí mandou a notícia que eu tinha vivido lá em Boa Vista. Glória a Deus. Mas aí o povo entrava tanto no hospital querendo ver, que daí para frente eu passei a conhecer todo mundo. Mas isto, com muita dor no corpo, muita dor. Eu não sabia se a dor, se o tumor ia espocar na cabeça ou se era nos pés. A barriga estava numa maneira que estava como fosse uma pedra. O umbigo já tinha estufado pela pressão de água. Os doutores enfiou um dreno na minha barriga e tirou 8 vidros d'água da minha barriga. Mas não era o suficiente. Bateu um raio-x do meu fígado, uma chapa, o meu fígado, ele me mostrou o fígado, estava só o tronco do fígado, mais o trapo que a cirrose tinha acabado. Por causa do acesso do povo, me tiraram e botaram por lá de fora do hospital. Mas Deus, o meu, teu, nosso Deus, nunca desampara o teu. Com 6 dias, achou uma vaga num hospital. No hospital que nós falamos em Boa Vista, o Hospital Geral. E eu estava internado no hospital Coronel Moto, do qual meu filho queria até questionar contra o hospital. Eu falei: a meu respeito não, porque eu sei para onde vou. Se eu morrer, eu morro a morte de que mereço. Porque reconheci
a minha desobediência por não enfrentar a obra de Deus. Meu irmão, lá no hospital, quando me colocaram aos 6 dias depois, quando foi com 18 dias, naquele hospital, quando foi para 1h da madrugada, mais ou menos, não sei porque, a noite para mim e dia era a mesma coisa. Naquele hospital, quando foi baseado essas horas, quando entrou 2 pessoas, 2 homens novos, com as vestes azuladas e elas resplandeciam, entrou no hospital. E eu pensava que aquelas pessoas eram os visitantes. As dores não deixavam eu dormir. A barriga era calçada de um lado e de outro com um travesseiro. E para me remover a mim, tinha que ser 4 enfermeiros para trocar os lençóis da cama. Assim já fazia 46 dias que eu não comia e nem bebia, porque não tinha aonde colocar nada. Eu estava completamente podre por dentro. Fígado todo quebrado, as tripas todas quebradas. E a morte não tinha o poder de me exterminar. Aleluia. Esses moços chegou um do lado dos pés da cama e outro chegou de um lado da cama e olhou para mim. Um olhava dos pés para a cabeça, o outro olhava de lado, e na proporção que eles olhavam um para o outro e faziam um ar de sorrir, como quem dizia: essa enfermidade não é nada, e do qual não é nada mesmo. Quando eu vi que pensei que era visita, mas quando eu localizei, que vi que era o anjo do Senhor, do qual eu pedia diretamente para me retornar à mansão dos celestiais, ao céu. Quando eu fui conhecer que era eles, aí eles desapareceram. Meus queridos e prezados irmãos, com mais 24 horas, na mesma hora do outro dia, quando a minha barriga mexeu tanto e a minha garganta mexia, o meu intestino mexia, e o enfermeiro era 4 para me levar. Eu meti os pés e fui sozinho até o banheiro. Quando cheguei no banheiro, eu senti que do meu umbigo para baixo foi pegado e aberto assim, e despejou dentro do vaso. Mas o anjo do Senhor, o Deus, eu nunca faço as coisas desordenadas, encheu o vaso e também parou. Puxei a descarga do vaso, ele puxou e não deu conta de puxar tudo. Ficou quase um meio ainda, e eu voltei à cama. Quando eu voltei, novamente o mesmo movimento, eu peguei e puxei a descarga. Aquela tinha ido, foi a outra, e tornou a encher de novo. Na segunda vez, meus queridos e prezados irmãos, saiu minhas tripas, fígado, tudo que eu tinha dentro de mim saiu, e minha garganta voltou ao lugar. O Senhor Deus fez um grande milagre. Na terceira que eu voltei, já voltei normal, como quem dizia: agora você é homem normal. Aleluia. Aleluia. Meus prezados irmãos, eu conto chorando, porque me retrato tudo, estou contando e estou vendo o que aconteceu. No outro dia, as cozinheiras passou. Eu estava com tanta fome que eu estava, que eu suava. Eu estava alto na cama, inchado, agora estava baixinho na cama. Elas olharam e eu estava com tanta fome que eu desejei comer papel. Eu estava com o intestino novo, um intestino de criança, desejei comer os lençóis da cama, não sei como não comi, que Deus não deixou. Eu lembrava de tantos pós de madeira que o povo desperdiça, que eu queria, se achasse na minha presença, eu comia. Eu estava com fome, muita fome. Elas passaram em Roraima, talvez dá aqueles pão comprido, dá metade de um pão bengala.
Quando elas passou, eu pedi um pão, 2 pedaços de pão. Elas não fizeram questão e deixou. 2 copos de leite, elas não fizeram questão, deixou. E depois deixou mais um pedaço de pão. Foi 1,5 pão. E eu molhava aquele pão e comia depressa e olhando para ver se eu não perdia visões dela, que eu estava querendo era comer muito. Depois o doutor passou, mais tarde. Passou, quando me viu daquele jeito, ele assustou. Assustou e chegou e disse, eu dei vontade de levantar e emparear na cama, mas o meu estava tão fraco, meu corpo fraco, mas ainda levantei ainda e fiquei equilibrando na beira do leito. Ele passou, olhou para mim assim e falou, deita aí. Deitei e ele trouxe os aparelhos e colocou no meu corpo. Não existia uma gota d'água no meu corpo, não existia água na barriga. E eu estava completamente com o intestino implantado, o intestino de criança, e ele não pôde, ele não teve como ele falar nada. Pedi o que tinha acontecido. Ele me deu, foi a dieta, que eu fosse para casa, tomasse suco, bastante vitamina e não tomasse sol, porque eu estava muito fraco. Eu falei, eu disse, vou te mandar embora hoje. Eu falei, não vou. Eu disse, por quê? Faça mais uns exames de mim, doutor. Eu disse, não tem nada de exame de você para fazer, mas vou estudar o teu caso. Eu estava com fome, irmão. Durante aquele dia eu comi, todas as horas da comida eu comi. Quando foi no outro dia cedo, ele me deu a alta. E eu vim para Carueres. Irmão, agora vai a segunda parte do meu testemunho, que eu tenho prometido a vocês que contar. Agora vai a segunda parte do meu testemunho. Eu sofri um sangramento depois de 5 meses. Com 2 meses eu rejeitei a obra, com 5 meses eu rejeitei a obra de Deus. E não é rejeitar a obra de Deus, que eu tive a chamada com 2 meses e fiquei meditando. Com 5 meses totalmente eu rejeitei. Novamente. Rejeitei às 3 horas da tarde. Quando foi 8 horas da noite eu estava vomitando o sangue do corpo todo. Saía sangue pela narina e pela boca. Mas eu continuei sangrando daquelas maneiras e eu vi que eu ia morrer em Roraima. Vim para Rondônia, cheguei em Rondônia, não teve recurso em Ji-Paraná. Fez em mim umas 20 escleroses em Ji-Paraná. Não aguentei, fui para uma clínica em Vilhena, também em Rondônia. Em Vilhena eles fizeram para mim as 3 escleroses e ligadura elástica. Também fui dispensado. Fui para Belo Horizonte. Me despacharam para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte estive no Hospital das Clínicas, 21 dias no Hospital das Clínicas. E também lá eu fui dispensado. Me retrato quando 6 horas da tarde me disseram, quando você quiser retornar ao hospital, tu ligue para cá, para nós, se tem vaga para você. Mas o caos é que eu descobri que eu estava com dó de me matar. Eu estava com um calo muito grande dentro do esôfago. No que eles tinham feito ligadura elástica, tinha queimado muitas veias, e por a permissão de Deus, então eu estava com um calo, uma bolsa de sangue dentro do esôfago. E se ela rompesse, eu morria instantâneo. Quando eu me vi na rua, pensando de eu deitar debaixo de uma marquisa daquela e morrer, ou mesmo andar debaixo de uma viaduto ou na cabeça de ponte, entregar minha alma para o Senhor. Mas Deus sempre tem os seus propósitos. Um jovem se aproximou de mim e me falou que eu não ficasse daquelas maneiras, eu não desesperasse. Fosse na Câmara dos Deputados e eles haveriam de fazer alguma coisa por mim. Aí na casa de quem eu estava hospedado, aí a pessoa me levou lá. Chego lá, fui informado para falar com o deputado João Leite, mas ele estava em audiência durante os 2 dias após aquele dia que eu tinha lá, e meu caso era urgente. Quando cheguei, a secretária olhou meus exames e ficou muito, chamou até mesmo os outros ali, os outros secretários ou deputados, para ver a situação de um homem, como é que vive daquelas maneiras. Ela ligou para muitos hospitais. Deus, como tem os seus propósitos, ela conseguiu no Hospital da Baleia. Conseguiu no Hospital da Baleia para cumprir o que Deus sempre tem feito, irmão.
para o homem compreender quem é ele. Jonas, por rejeitar, por não querer ir pregar na cidade de Nínive, ele foi para o ventre do peixe. Eu, para não trabalhar, para não liderar campos, eu passei por todo esse sofrimento. E quando fui internado, fui no Hospital da Baleia. Vocês que não conhecem e quer conhecer, vá ao Hospital da Baleia em Belo Horizonte, você passa debaixo do peixe assim, realmente para entrar à porta do hospital. Muito bom hospital. Ela conseguiu uma vaga para mim lá, e lá ela me colocou lá no hospital. Passei direto, pode dizer, que ela ligou para a pessoa lá do hospital, a pessoa me recebeu na porta, além, sem fila, sem nada. Diante de toda a fila, ela me recebeu e colocou no leito 525. Naquele leito ali, eu fui internado. Passei por muitos exames ainda, mas o doutor Pedro Fleury, que foi meu acompanhante, 13 dias ligava para cá, para Boa Vista, para conseguir falar com o doutor o que tinha acontecido dentro de mim. Porque quando eles iam bater a chapa, fazer aquele trabalho comigo, quando o aparelho chegava até para ultrapassar assim, para mostrar a imagem do meu organismo, dava como fosse um gás. Sem dúvida era uma infecção muito forte. E ali, mas ele não conseguiu falar com o doutor em Boa Vista. Um dia ele passando na minha sala, ele disse que no outro dia eu ia ser operado. Tá bom, me levou até lá. Mas do bloco cirúrgico eles me retornaram para trás, porque estava duvidoso daquilo. No outro dia eu estava um pouco triste, porque eu pensei que eu ia morrer dentro do hospital e sem o tratamento. Ele ia passando no corredor e eu chamei a ele: doutor, quero falar com o senhor. Ele disse: pode dizer, homem de Deus. Irmãos, eu quero dizer para você que ele me chamava homem de Deus, é porque lá dentro do hospital tinha um mudo que eles internaram ali, que para aplicar remédio era uma dificuldade, eles não entendiam ele. E eu não sei interpretar mudo, não é que eu sei, mas naquele momento o Espírito Santo fez interpretar o mudo e eles aplicou remédio no mudo. Mudaram o meu nome como homem de Deus, que só Deus poderia fazer aquilo. Porém, quando foi no outro dia, aí ele falou comigo no momento: homem de Deus, você está com coragem? Falei: estou. Animado? Falei: estou. Ele disse: homem de Deus, eu vou te falar uma palavra para você, você me entende? É delicada a sua cirurgia, entende-me? Eu falei: perigosa, né? Ele disse: como é perigosa? Essa cirurgia ela tem 95% negativo. Você tem 5%. Ainda que chegar um homem muito robusto, 8%, aí ainda não é nada, porque esse perde tudo no sangramento. Você é desconexões de veia. Mas tá com coragem? Falei: estou. Aí eu disse: amanhã, 4h30 da tarde, tu passará pela cirurgia. Hoje você já está de jejum. Me colocou o jejum à noite, no outro dia às 4h30 da tarde. Aí me levaram direto. Meus queridos irmãos, eu não tenho esta coragem, talvez, e você também não tem. Digo isso, sabe por quê? É porque só Deus encoraja o homem na hora da luta. Eu me revesti de coragem porque o Espírito de Deus me revestiu. Quando chegou a hora, que me passou direto, me botou lá na mesa de cirurgia, chegou, eles todos 6, e rodearam a mesa e perguntaram: homem de Deus, você está com coragem? Eu só conheci por a voz do doutor Pedro, mas ele já estava capsado, já estava com a máscara de fazer a cirurgia. Mas conheci a voz dele e falei: doutores, eu sou crente em Jesus Cristo. Faça aquilo que Deus te ensinou a vocês e o resto Deus fará por mim. Não tenha remorso. Lembro disso como eu falei para eles. Aí eles voltaram, depois o doutor falou comigo mesmo. Aí eles voltaram e falaram assim que ele não estava saltando de medo. A pressão dele está lá em cima. Veio medir minha pressão, estava normal. Minha pressão é 14/8, estava normal. O certo é que depois chegou o anestesista e falou: o senhor sabe que você vai ser cortado? Eu falei: sei. Todos eles me animavam e eu dizia: é verdade. Eu disse: mas tu vai ficar um homem tão robusto e sadio. Por favor,
faz esse gesto. Ele mandou levantar as mãos e passar debaixo da cabeça e forçar, deitado. E fiz todo aquilo, o estágio que ele mandou eu fazer. E naquilo que ele mandou eu fechar os olhos e disse que a cama ia fazer um movimentozinho. Queridos irmãos, quando fez aquele movimento na cama, que ela parece que ela curvou um pouco, e eu olhei pelos cabelinhos dos olhos assim ainda, mas já eu entregando a minha esposa, meus filhos na mão do Senhor, porque era a minha última chance, era aquela. Sabia que eu ia morrer, mas naquela hora Deus me encorajou. Aí não vi mais nada depois desta hora. Se anestesiou, eu não sei, com certeza anestesiou. Naquela hora eu senti que Deus me anestesiou. Eu vim voltar com 28 dias. 15 dias eu passei num CTI, esperando a esposa chegar para desligar para sepultar. Ela estava em Vilhena e eu estava lá como indigênita, em Belo Horizonte. 13 dias eu passei inconsciente, depois que voltei. Aí, nesse período de tempo, o meu corpo no CTI e meu espírito nas recepções infernais. Coisas muito tristes, meu querido. Infeliz do homem que não fizer a vontade de Deus e que não lutar para se defender da mão dos inimigos. Ao lá, chegando lá, passando lá, aqueles 15 dias, lá eu vi 2 filhos meus, lá eu vi meu irmão, lá eu vi uma cunhada minha. A minha cunhada era dirigente do circo de oração, mas tinha obras escondidas, obras más. Quando eu digo assim, eu sinto, meu irmão, dentro de mim um remorso, porque vi estes meus filhos lá, eles são desviados. Muitas vezes, na igreja, eles acham ruim quando o pastor corrige a liberdade entre jovens e os jovens. Uma grande liberdade. Por ter muita liberdade, o meu filho tinha prostituído uma jovem dentro da igreja e o pastor não quis agir das maneiras que era. Deu uma disciplinazinha. Mas isto é, não eu sabendo de nada, Deus me mostrou antes do acontecimento. Eu vi uma criancinha em pedaço, que ela tinha abortado a criança, em pedaço dentro de uma vitrinezinha pequena, e ela mesma rodeava a vitrine e ela gritava e chorava, e meu filho ficava de um lado para o outro assim como estivesse agoniado. Deus me mostrou todas essas coisas, mostrou meu irmão, antes, 4 meses antes de acontecer, o anjo do Senhor já me mostrou. Eu tinha vendido a terra do meu pai, enganado todos os irmãos e tinha apanhado meu pai às escondidas e saiu. E eu vi meu irmão lá também, em um período deste. Quando eles tinham ligado para Rondônia, para minha esposa ir para desligar para sepultar, nesse período o anjo do Senhor, eu tive 2 visitas do anjo do Senhor lá dentro, irmão. Esta visita chegou os 2 anjos do Senhor e falou assim: eu vou te levar na sua casa, vamos. A palavra do anjo do Senhor é meiga e suave e penetrante e dói. Ela é tão poderosa que por volta, 5 metros mais ou menos por volta, fica uma claridade que estremece. Chegaram e um carro parou bem pertinho de mim, e quando ele falou comigo assim, e eu já estava lá 3 dias e 2 noites de Vilhena a Belo Horizonte. Mas quando ele falou comigo, eu já estava no portão da minha casa, eu de um lado ou de outro. Eu já estava na porta da entrada, eu já estava na cozinha, porque minha esposa tinha recebido o recado para que ela fosse para ordenar para desligar, para sepultar, para me sepultar. Ela estava ajeitando a cozinha para deixar para os meninos. A hora que ele me trouxe cá, quando aí eu me deslocou assim um pouco, eu fui na construção onde estava o meu filho, esse que tinha feito a desobediência lá com a jovem na igreja. Daí, quando ele me deslocou, ele me levou bem pertinho da minha vida, estava fazendo aqui uma construção. Aí eu escutei uns gritos, e eu observei o grito do meu pai,
o grito do meu irmão, o grito de todos os meus irmãos e o anjo do Senhor. Eu falei com ele assim: Senhor, tira meu pai, tira meu irmão, tira todo o meu povo de lá. Ele olhou para mim e disse assim: não é meu povo, não me pertence, mas ele vai morrer. Ele vai morrer. Falou com uma voz muito triste e retornou-me logo lá onde é que eles tinham me tirado. Quando eu cheguei lá, topei meu irmão pulando e gritando que estava obstinado, pulando em direção do portão do inferno. Que lá os portão abrem assim, um passando pelo outro. Do lado de fora fica dois bichos. Tem pessoas que tem um ditado assim, chama o de bicho, tá chamando de demônio, irmão. Lá não vi ninguém chama o outro de demônio, chamou de bicho. Aí quando foi pulando em direção do portão infernais. Alguém pode perguntar: e de que maneira você ficou? Eu fiquei amarrado e fiquei judiado. Eles me judiaram muito lá, durante os 15 dias. Mas um crente pode ser judiado? Alguém pode dizer assim. Mas eles judiaram até do nosso mestre, que era Jesus Cristo. Agora, disto eu quero dizer para vocês que eu não posso entender porque Deus me fez ver dessas maneiras. Lá entra de 2, de 3, de 4, de 5 e de 6 e de quantos? A maioria que eu vi entrar lá foi uma quantidade de 70. E o bicho que vem fazer a arte cá, ele chega imediato e fala: eu consegui fazer o pai bater no filho, eu consegui fazer o marido bater na esposa, eu consegui fazer o filho matar o pai, eu consegui fazer isto. Quando ele não faz, eu disse, chega e presta atenção lá ao Satã, que não fica mais de que 10 metros dos portões, o gabinete de Satã. Ele chega e fala para ele que ele fez isso, isto e isto, já fez alguém bater em alguém, não suportou a palavra de alguém, já deu uma pancada. Eu disse: vai nessa aqui, vai nessa, vai nessa. Ele volta depressa e para poder. Eu não falo a voz do que ele falou lá, porque eu tenho remorso, porque ele fala uma voz feia, pesada, feia, esquisita. Aí, quando me levaram até duas bichas, lá tem bichos e bichas, irmão, lá tem demônios e demônia. No céu só tem anjo, e lá é demônios e demônia. Duas me pegaram para me precipitar, levar até os portões. O portão abre no sentido assim, para lá e para cá. E todos que Deus me fez ver, os corpos ele chega no tipo que morreu. Lá chega pessoas furadas de bala, com rasgo de faca, pessoas com pancada na cabeça, parece que foi de pau. De toda maneira, eu vi o corpo chegar. E quando ele chega, assim, distância do meio metro, ele põe de pé. Ele se põe de pé e tem uma pinçazinha assim, ele bate, mas é larga, ela tem o quê? 1 centímetro de largura mais ou menos, bate assim, ela vem tipo uma pautazinha, ela vem assim com a conchinha, e aquela conchinha traz um pouquinho de sangue e joga numa taça ao lado. E a vítima se põe de pé e dá um grito. Eles põem as mãos na articulação das palhas dele aqui e precipita ele. Os portões abrem automaticamente e precipita e vai descendo e gritando, grito lamentável. Quando chegou 70, ele chegou e prestou a conta dizendo assim: vem 70 aí. Aí o Satã disse: muito bem, muito bem. É o jeito de eu falar assim, né? Aí, e quem foi? E como foi? Eu disse: foi o sem terra. Foi o sem terra. Os sem terra dispararam neles a metralhadora e metralharam 70. Ele disse: muito bem, muito bem, muito bem. Aí foi chegando e disse: e como foi, bicho? Eu disse: foi o padre que mandou. É o padre que mandou. Entrou para os portões infernais. A minha cunhada, porque era desobediente, eu vi ela e um padre servindo água aos bichos, aos demônios. Pedi água para ela e ela não me quis me dar água. Eu estava para morrer de sede. Eles me pegaram, me jogaram dentro de um quarto escuro cheio de palha seca e disse para mim: os camelos dos patriarcas comeu palha, e por que você também não come? E me jogou lá, me bateu, me pisou e jogou lá dentro para comer palha seca para matar a sede. Aleluia. A palavra de Deus, meus queridos irmãos, quem prega ela tem que ter responsabilidade por ela. É lamentável, mas eu vi um pastor dando estudo bíblico dentro do inferno. Uma mesa muito grande, e de um lado e de outro tem funcionário. Os funcionários que eu vi lá a maioria são baseados de 25 anos a mais ou menos. E lá eu vi
eles dando o estudo, mas contradizendo a palavra. No caos eu vi ler um salmo dizendo assim, o Salmo 23, ele não é o meu pastor e tudo vai me faltar. Ele não me faz deitar em verdes pastos. Ele não me guia às águas tranquilas. Ele não refrigera a minha alma porque não tem amor ao nome dele. E falava assim, todo aquele povo gargalhavam da palavra. E todos que estavam digitando os aparelhos, aquela palavra vai entrando. E todas as palavras que eu dei o estudo, 15 dias que eu estive lá, 15 dias eu dando estudo. Todo dia eu usava um capítulo diferente e estudando para reverter a palavra de Deus. E entra aqui, e eles vai digitando nos aparelhos, nos computadores, quando volta do outro lado da mesa, já volta tudo em livretos assim. Já volta os livretos, já transtornada a palavra de Deus. Foi quando, nesse momento, a minha esposa chegou lá em Belo Horizonte, ao completar os 15 dias. Quando ela chegou lá, segundo eles, no dia que ela chegou lá, foi o dia que estava cá, amarrado pé e mão, e eles abusando de mim. Foi quando, mandando dizer o nome do homem lá de cima, que falasse o nome dele, eles me abusando. Foi aí que chegou um espírita, e o Satã falou em alta voz, dizendo que voltasse as atenções para receber o espírita que chegava. Quando falou, essa voz bradada lá dentro, as paredes do inferno são as paredes feias e enlodadas, as lâmpadas são pequenininhas e ainda meia vermelha. Você vê a distância pouca, que vê tudo é turvo, dessas maneiras. Então foi quando disse assim, correu um fiozinho brilhante assim na parede de fora a fora, e eu dei um grito, eu dei um brado assim, dizendo, espírita, em nome de Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida, sai deste lugar. Antes, porém, um pouquinho disto aí, foi quando outro anjo me visitou. O anjo me visitou e chegou perto de mim assim, eu no sofrimento, ele falou comigo assim, lembra do profeta Jonas? Essa hora, tudo de mal sai de perto, quando o anjo chega. Lembra do profeta Jonas? Você agora está no ventre do peixe, mas vou te dar ainda duas visões, uma visível, a outra invisível. A visível, o mundo tudo vê, o mundo sabe, o mundo vê, contempla, mas a invisível só quem sabe é o servo de Deus que está em comunhão, porque ele vê tudo o espiritual e o material. Portanto, neste momento que eu dei esse brado, que correu esse fiozinho brilhante na parede, ela deu uma explosão, fechou um curto-circuito e quebrou, caiu nas paredes, caiu em riba de mim. Foi na hora que meu corpo gelado apareceu cá voltou cá no CTI. Foi na hora que meu corpo remexeu. Minha esposa tinha chegado para ordenar para desligar, para ser sepultado. Foi na hora que ela chegou, que estava ali observando aquele corpo que não parecia, muito inchado, e ela pegou minha mão assim, estava grosso os meus dedos, muito grosso, todo inchado, todo amarelinho. Quando ela pegou na minha mão, colocou no mesmo lugar, com pouco aparelho, tudo deu sinal que eu estava em recuperação. O médico fez assim com o dedo na boca e disse que já não mais me entendia. E eu estava recuperando. O corpo que estava só a guerra entre o coração durante 15 dias e o cérebro, que não parava um nem o outro, ficou, quando ia parar o outro ia acionava, agora voltou tudo a funcionar normal. Me tirou e colocou no isolamento. Passei 25 dias no isolamento. Tiraram podriqueira do meu estômago, da minha barriga. Eu hoje sou um homem que ando enfaixado. Eu vivo enfaixado, porque se eu tirar aqui, aí as tripas, elas vêm tudo para a pele. Mas uma parte delas, quem duvida pode pegar, que elas pegam, elas fogem, porque costurou a barriga do defunto, mas esse defunto conseguiu a sobreviver. Outra, que eu não tenho o véu, diz o doutor, eu não tenho o tecido e não tenho o músculo. E para fazer tudo, está com 5 anos, com 4 anos e meio, era para mim voltar para ver o que eles iam fazer. Mas achava bom, porque a anestesia é muito pesada, que tem que começar a fazer tudo de novo. E assim eu prefiro viver até o dia que Deus me dê vida, até o dia que Deus o permitir. Dizer que eu não tenho dia que eu não sinto dor, isso não é verdade. Eu sinto dor sempre.
Quer dizer para os meus prezados irmãos, que lá no isolamento, chegou um homem, um dia de domingo, chega 2 homens, 2 morenos, mas Deus não está olhando para a cor, nem por idade, nem por qualidade. Aqueles homens entrou lá e tinha que esterilizar para poder chegar lá onde é que eu estava. Eles chegaram e olharam para mim. E pegou a fazer uma oração. Quando começou a orar, ele disse, falando com Jesus, que ele não era melhor do que a mim, que Deus tinha curado ele. Também, nem eu era mais inferior do que o filho dele, porque Deus tinha curado o filho dele. Mas que ia pedir ao Senhor agora que tirasse-me daquele leito de dor. E começou a orar, e começou a implorar a Deus. Eu senti que o meu corpo parece que flutuava da cama. Meu corpo parece que flutuava da cama. Aí eu me fui lembrar, nesse dia foi do dia que Deus me levou ao céu, que no céu você não escuta, você não ouça ruído nenhum. Lá é com quem voa, é com quem escorrega. E naquele momento a oração de Deus foi tão poderosa que parece que me flutuavam da cama também. Glória a Deus. Quando foi no outro dia, eu tinha falado na oração dele que no outro domingo eu vinha visitar, mas eu deixasse um avisozinho porque no domingo eu não estava ali. Realmente, quando foi na segunda-feira, chegou o doutor, tirou mim do balão, me desmarrou, que eu estava amarrado um pano pelo meio aqui, que eu dava uma crise muito forte, e o doutor Pedro me tirando aqui de mim, falando comigo, homem de Deus, quando você se sentir mal, tu pega uma mangueirinha dessa e põe dentro de uma das suas narinas, para que você consiga sobreviver até chegar a enfermeira. Mas eu não sabia que eu não podia ficar, mas já é a mão de Deus operando, meus irmãos, para que eu fizesse aquilo, para que ali Deus mostrasse mais uma vez o poder dele. Assim eu tirou, eu não podia ficar sem o balão, sem o oxigênio. Ali eu fiquei 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e 20 minutos. Lá os 20 minutos chega as enfermeiras. E chegou, assustou que eu estava sem o balão, sem a máscara, já preocupou comigo. Portanto, naquela hora que ela preocupando comigo, eu falei que o doutor tinha tirado já eu do balão. Quando foi ali para as 11 horas, eu senti um desejo de levantar do corpo, do meio do corpo para baixo da minha superfície, não sentia nada, eu estava dormente, completamente dormente. Eu olhava para meus dedos, queria forçar com os meus dedos, mas os dedos também não funcionavam. Mas uma hora funcionou, eu me astrivi a ficar em pé na beira do leito, e acionei as minhas pernas e encostei ela no chão, sem tato mesmo. Irmão, para receber cura, o homem não tem que temer a morte. Eu olhei para a parede, que estava assim um meio metro distante, eu olhei para a parede e orei a Deus e se apichei contra a parede. Quando eu se joguei contra a parede, minhas pernas se firmou e eu andei à distância da cama, lixando os pés, contei 70 vezes. Quando foi 2 horas da tarde, eu deixei o leito e andei dentro da sala. Glória a Deus. Na segunda-feira, o doutor chegou e botou o dedo na boca assim, já não te entendo mais. Homem de Deus, eu não te entendo. Glória a Deus. Quando foi na terça-feira, ele disse para mim, liga para o teu povo vir te buscar. Irmão, eu tinha que passar por um outro tratamento para tirar as bactérias do meu corpo, porque meu corpo estava completamente cheio de bactérias. Agora o doutor mandou eu sair dentro do hospital. Aqui eu tinha dizido para mim, quando o milagre aconteceu de eu andar dentro da sala, ele disse que eu não podia chegar nem 1 metro e tirar da porta, que podia um doutor ir chegando, empurrando a porta, e poderia eu infeccionar todo o hospital. E agora eu saí dentro do hospital para descer, e pegar o elevador e descer no meio do povo. Mas Deus é tão poderoso que eu fui na quarta-feira, dia da visita, ele me deu a alta, e as enfermeiras me colocou numa cadeira de roda e me desceu até cá embaixo ao entregar o irmão que estava na minha espera. Graças a Deus por isto, eu tenho recebido esse grande benefício do meu Senhor Jesus. Eu não tenho nem como agradecer, e peço que os irmãos me ajudem em oração. Eu tenho contado para vários e vários lugares esse testemunho, e portanto, aquilo que aconteceu comigo, o que eu vi, como vendo
realmente essas coisas, quer dizer para os irmãos que morte não é um desmaio, morte não é um passamento, morte é fatal. Quem morre sai do corpo e sabe que morreu. Você vê o teu corpo ficando e tomando ao destino. Portanto, nós que somos evangélicos, crentes em Jesus, vamos cada dia mais aperfeiçoar para que o nosso destino seja morar na eternidade com Jesus Cristo. Porque lindo é o céu, maravilhoso é o céu, triste e terrível é o inferno. E só existe dois caminhos. Antes de eu encerrar o meu testemunho, eu quero dizer que tem o livro da vida e tem os livros infernais. Devemos ter o nosso nome escrito no livro da vida, para que no dia que se aproximar a nossa jornada aqui na terra, nós temos o direito de estar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que me ajudem em oração, aleluias, e luta pela fé. Sede fiel até a morte, dai-te-ei a coroa da vida, disse Jesus Cristo. Amém.